Olá, eu me chamo Eliane Cristina de Sá e, junto com a Giovana, nós somos acadêmicas em Geografia e Licenciatura pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Participamos do projeto Residência Pedagógica pela CAPES e, junto ao Colégio Cândido Mariano, em parceria com a professora de Geografia Gleice Ferreira Barros, vamos abordar o tema América do Sul e urbanização. Então, a América do Sul, ela faz parte da porção sul do continente americano e ela possui nos seus componentes países como Argentina, Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. A América do Sul, ela possui um território de 17,8 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo 12% da superfície terrestre e também 6% da população mundial. E conforme nós podemos observar no mapa político à direita, que é o mapa que divide, né, os seus territórios, nós observamos que há dois oceanos. Então, a América do Sul é banhada por dois oceanos. Né? Na porção leste, nós temos o Oceano Atlântico e na porção oeste, nós temos o Oceano Pacífico. E é muito importante, vou compartilhar uma curiosidade extremamente importante. Por quê? Porque é importante saber que antes da chegada dos exploradores, dos colonizadores europeus, já havia, né, um sistema, já haviam muitas populações com seus sistemas políticos e econômicos muito bem organizados. No caso do Brasil é conhecido como a história pré-cabralina, que é pré-Cabral, pré-Pedro Álvares Cabral. Pré significa antes. E temos exemplos de povos como os povos ticunas, Aruac, dentre muitos outros. Assim, né, como na porção oeste, nós temos os povos pré-colombianos, como os Aimaras e os Incas. Então, qual que é a importância disso? Que os povos que sobreviveram de alguma forma à exploração europeia foram marginalizados desde esse período, com fortes reflexos até os dias atuais. Então, esse mapa ele indica que essas populações já viviam há muitas décadas, muitos milhares de anos, organizadas muito antes dos europeus chegarem, tá? Então, mais para frente vocês vão entender a importância dessa informação. Por quê? A colonização da América do Sul, a colonização europeia, ela foi protagonizada sobretudo por Portugal, que colonizou o Brasil, e pela Espanha, que colonizou o restante dos países sul-americanos. Né? Caracterizou-se também pela intensa exploração das colônias, extraindo grande parte das riquezas e utilizando, tá, o território para produções em larga escala, baseadas na monocultura e no trabalho escravo. Então, na figura, nós temos, né, uma montagem de como poderia ser o Império Inca, de como era o Império Inca, e no lado direito do slide nós podemos ver que tem um explorador, né, e você não consegue compreender como que populações tão bem organizadas elas sucumbiram à exploração dos colonizadores europeus. Bom, além deles trazerem com eles a questão das armas de fogo, eles também carregavam, junto com as suas embarcações, doenças que contribuíram para dizimar muitos povos, muitas populações indígenas dos povos originários, como, por exemplo, varíola, cólera, dentre muitos outros males, né? Isso é uma das razões. Também
a colonização ela aconteceu de forma muito similar, muito semelhante. Isso tudo impactou definitivamente a formação socioespacial desses países, influenciou o seu subdesenvolvimento. Nesse cenário também ocasionou o extermínio de populações indígenas, principalmente em conflitos por território. Atualmente, as comunidades ameríndias fazem parte das camadas mais pobres da população e têm grande dificuldade de desenvolver a sua cultura, ou seja, ela não tem espaço por uma série de questões. Então aqui nós temos, né, um exemplo de como que funcionavam as colônias, né? Qual que é a diferença da colônia de exploração e da colônia de povoamento? Então, enquanto uma, né, a colônia de povoamento, que geralmente foi muito usada na Europa, né, então em pequena escala, consumo interno, trabalho livre e assalariado, ausência de pacto colo, policultura, né, poli significa mais de uma, muitas culturas, e países ricos, subtropical, escola, e a diferença das colônias de exploração, no caso, na produção agrícola em grandes propriedades para exportação, trabalho escravo de índios ou negros, né? O pacto colonial rígido, então as ordens sempre vinham da Europa. E a questão da monocultura, mono significa uma, né? A mais emblemática no caso do Brasil é a cana, né? Hoje são países pobres, a América do Sul inteira, né? Países de clima tropical por conta da sua localização geográfica, e primeiro se constituiu uma cadeia, né? Então, basicamente essa diferença faz com que nós compreendamos que há uma diferenciação entre os métodos que aconteciam na Europa e os métodos que aconteciam aqui. Por isso que os europeus classificaram a América do Sul como um subpaís. Não só a América do Sul, mas como a África e muitos outros países fora do contexto europeu. Bem, prosseguindo, a questão é muito importante, na América do Sul, a principal característica da população sul-americana é o grande desequilíbrio na distribuição geográfica. Enquanto a ampla maioria se concentra nas áreas litorâneas, regiões enormes no seu interior permanecem praticamente desabitadas. Então, dos além da nossa compreensão de entender que aonde chegaram os navios europeus, ali se estabilizaram, se estabeleceram, na verdade. Então assim fica mais fácil de compreender com esse slide como ocorreu essa ocupação, né, protagonizada por colônias que foram se transformando em cidades, né, em centros comerciais de mercadoria, de chegada de escravos, né? Assim foi se necessitando de novas estruturas. Estruturas essas que, né, mais adiante é denominada de urbanização, né, conforme foi passando no decorrer do tempo. Então, o que é a urbanização? Essas cidades, esses conglomerados, né, as pessoas vão se reunindo, vão morando ali. Então, toda essa borda ela é ocupada por quê? Além da questão do emprego, né, dos centros comerciais, do grande fluxo capital, está concentrado na costa, próximo das regiões litorâneas, nas regiões litorâneas também, há a questão demográfica na América do Sul, que não pode deixar de se observar. Por exemplo, no caso do Chile, nós temos o deserto do Atacama, na Argentina nós temos a Patagônia, né, que são regiões extremamente frias, que são mais próximas da Antártida,
No Brasil, né, nós temos a região de floresta densa, que é a floresta amazônica, e isso contribuiu com que as populações se concentrassem nos seus litorais, em toda a América do Sul. Então, a urbanização, o que, que é? O desenvolvimento urbano é um ato de planejar o crescimento das cidades de forma a garantir o acesso seguro, justo e digno da população aos serviços urbanos, como mobilidade, infraestrutura, saúde, educação, qualidade ambiental, dentre outros. Então, por que urbanizar, né? Os países como Argentina e Brasil, além de outros, são considerados de industrialização tardia ou retardatária, por quê? Eles recebem esse nome pelo fato de terem ingressado no processo de industrialização quase 100 anos após a primeira revolução industrial em relação aos países da Europa e dos Estados Unidos e Japão. Então, o que, que isso significa? Isso significa que a urbanização, né, o melhoramento da infraestrutura, da estrutura física, ele tem a ver principalmente com as questões comerciais, não apenas com a melhoria da qualidade de vida, porque você melhora o asfalto, você melhora você cria linhas de ferrovia, então você aumenta o fluxo da mercadoria, então isso aumenta a eficácia do capital. Porém, a urbanização ela traz consigo seus reflexos. Então, a urbanização gerou aglomeração de diversas pessoas nas cidades, provocando enchentes, desempregos, loteamentos populares, cortiços e crescimentos das favelas. Então, eu vou voltar aqui no slide anterior, por quê? Quando começaram os processos de industrialização no Brasil, o grande contingente humano, principalmente do Nordeste, em busca de melhorias de vida e também para fugir da seca, no Brasil houve um fenômeno chamado êxodo rural. Então essas populações elas saíam para conseguir uma vida melhor nos centros urbanos, nas capitais, né? E com a melhoria desses locais, o que isso gerou? Né? Assim como o slide indica, né? Aglomerações, porque você tem a valorização da região central e automaticamente a desvalorização da mão de obra. Essas pessoas, essas populações, elas já não têm mais condições elas não possuem mais condições de custearem essa vida mais próxima do centro, mais próximas dos seus trabalhos. Então elas buscam alternativas de sobrevivência mais distante. Então o Estado ele investe em recursos principalmente em lugares onde o poder aquisitivo é mais elevado e automaticamente aumentando a marginalização dessas populações. E nós sabemos que pobreza gera violência também. E esse fenômeno ele aconteceu em toda a América Latina, tá bom? Então aqui ó, nós temos também um comparativo que esse slide ele significa. Aqui nesse slide é importante trazer o IDH, ele é um índice numérico que avalia de 0 a 1, sendo que quanto mais próximo de zero, menor é o indicador de uma análise de quesitos de saúde, educação e renda. Quanto o valor mais próximo de 1 representa melhores as condições da sociedade analisada para os mesmos fatores. Então, aqui tem o exemplo de todos os países da América do Sul. Então, nós temos o país com o IDH mais elevado, que é o Chile, que está mais próximo de 1, que é 0,851. E também nós temos aqui os países da África,
que corresponde, ó, a África subsaariana é formada por 36 países cujo índice de desenvolvimento humano corresponde a 0,389. Então, isso é uma média que indica que esses países eles são extremamente pobres e que as questões sociais elas são totalmente irrelevantes para as potências que deveriam ajudar. Então, ou seja, você pensa, poxa, mas por que esses países são tão pobres, né? E são países tão grandes, com extensões territoriais tão grandes. Porque conforme o slide anterior, que mostrava lá em cima, ele mostra que os países que hoje são considerados ricos, né, eles exploraram, tiraram todas as riquezas, principalmente de países como a África, que teve a questão da escravidão muito evidente, e também os países da América do Sul, que eles tiveram todas as suas riquezas subtraídas e concentradas na Europa. Então, esses países sul-americanos e também são países africanos, eles têm os modelos muito similares, como moradias precárias, aglomeração de pessoas em lugares insalubres, há uma disparidade, uma desigualdade social gritante, há uma marginalização dessas populações nesses lugares distantes dos grandes centros, de lugares com infraestrutura muito melhor. Então, é basicamente isso, né? As condições de vida, de distribuição e a urbanização, ela se dá de forma muito similar, muito semelhante na América Latina e na África, que foram países diretamente explorados pelos europeus, e podemos perceber que não há investimento em infraestrutura. Então esses países eles são conhecidos por violência, corrupção, desvio de dinheiro, desvio de recurso, de direitos sociais, de políticas de integração. Então a questão da urbanização ela entra como um indicador da desigualdade social, ok? Então, espero que vocês tenham compreendido esses aspectos gerais da urbanização e da marginalização das populações da América Latina, da América do Sul. E é isso. Usem máscara, álcool em gel, se cuidem que a pandemia não acabou. Aqui nós temos as referências e até breve.